Al Hilal aceitou vender Cuéllar para o Corinthians. Lucas Veríssimo e Matheus Pereira, será que ainda podem ser jogador do Corinthians? E o zagueiro Murilo, será que vai sair na abertura da janela? Você vai entender tudo agora no canal do Corintianeiro, logo após a vinheta. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. De antemão, gostaria de pedir para vocês se inscreverem e deixar o like, porque aqui trazemos notícias do Corinthians todos os dias. E fiquem até o final deste vídeo, porque temos informações super importantes sobre Cuéllar, que pode ser o segundo reforço do Corinthians. Sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo falando sobre a partida do Corinthians hoje contra o América. Pessoal, é de suma importância que o Corinthians poupe seus jogadores, mas é de suma importância também que vencemos a partida para deixarmos a zona de rebaixamento de vez. Aliás, já saímos para afastar essa zona de rebaixamento da tabela. Pessoal, o Corinthians vai poupar sim alguns atletas, mas não serão todos os jogadores. Eu já vou passar a escalação para vocês. É importante lembrar que o Corinthians vem com uma sequência muito boa, o time vem atuando bem e é de grande importância que também a gente vença para chegar com moral contra o Independente Del Valle. O Corinthians deve com um time totalmente mesclado a campo hoje. O Corinthians deve iniciar a partida com Carlos Miguel no gol. Lateral Fagner deve jogar junto com Caetano e o zagueiro Renato, que foi relacionado pela primeira vez, tá, pessoal? Renato do Sub-20 foi relacionado pela primeira vez. Mais um zagueiro aí que o Corinthians pode estar revelando para o time profissional. Mas não é o Renato que vai jogar. Será Caetano e Bruno Mendes formando a dupla de zaga, junto com o Fábio Santos. A gente terá como primeiro volante Rony, seguido de Juliano. Juliano volta a ganhar uma nova oportunidade, tá, pessoal? Pode ser que o Renato Augusto jogue para ganhar mais alguma minutagem em campo, para ele ganhar mais ritmo de jogo. Vale lembrar que o Renato Augusto vem de lesão. O Renato Augusto já começou como titular contra o Atlético Mineiro, mas ainda ele não está totalmente adaptado ao ritmo de jogo, tá, pessoal? Mas caso o Renato Augusto não jogue, o Fausto Vera deve ir a jogo. Provavelmente Fausto Vera deve iniciar jogando. Então o nosso trio de meio campo será Rony, Fausto Vera e Juliano. O nosso ataque, o Corinthians deve iniciar com Wesley, Yuri Alberto e o Watson. Esse deve ser o trio de ataque do Corinthians, porém todos os jogadores do timão titulares estarão à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo no banco de reservas. Mas comentem aí, pessoal, vocês gostaram dessa escalação? Vocês poupariam também ou entrariam com o time titular? Comentem, porque a sua opinião é importante e eu já falei que aqui no canal do Corintianeiro eu respondo todos os comentários, sem exceção. Pessoal, gostaria de trazer um atleta aqui para vocês que o Corinthians negociava, que é Matheus Pereira. Matheus Pereira é um meio ofensivo do Al Hilal, de apenas 27 anos de idade, que estava em pauta como plano A do Corinthians há um mês atrás. Matheus Pereira era o plano A, o Corinthians já tentou trazer o jogador lá atrás e não deu certo. Agora, com a contratação oficializada de Matias Rojas, Matheus Pereira está descartado do Corinthians. Estou trazendo essa informação para vocês, porque tem muitas pessoas me perguntando: Corintianeiro, e o Matheus Pereira? E o Matheus Pereira? Pessoal, Matheus Pereira não será jogador do Corinthians, pelo menos em 2023. Por falar em descarte, o Corinthians também descartou a contratação do zagueiro Lucas Veríssimo, que atualmente está no Benfica. O zagueiro viria com a condição de empréstimo para atuar no timão,
Só que o zagueiro preferiu continuar na Europa, já que os zagueiros do Benfica, os dois zagueiros, estão sendo negociados e o zagueiro pode voltar a ter a condição de titular que era sua antes de se lesionar. Lucas Veríssimo era titular absoluto, teve uma lesão grave no joelho e passou a ir para o banco de reservas e nunca mais ganhou oportunidade. Eu, modéstia à parte, fiel torcida do Corinthians, eu acredito que foi ótimo o Corinthians tomar essa decisão. Até porque a gente não tinha informações nenhuma de como está a atuação do Lucas Veríssimo. Porque o Lucas Veríssimo já faz um ano que entra alguns minutinhos em campo. Já faz um ano que ele joga um jogo sim, 1000 jogos não. Então o Corinthians não tem dados o suficiente para ver se o zagueiro está sendo produtivo ou não. Fora que o zagueiro viria para ganhar uma bala financeira enorme. Já por falar em zagueiro, eu gostaria de trazer para vocês que o Corinthians provavelmente vai ter que ir no mercado da bola, já que o Bruno Mendes pode estar saindo de graça do Timão e o Murilo, que deve ser vendido aí pela faixa etária de 17 milhões de euros, equivalente a 90 milhões de reais, que será muito difícil segurar o atleta. Inclusive, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês venderiam o Murilo por esse valor ou se vocês seguravam o atleta para resguardar o jogador. Eu, na minha opinião, já disse para vocês várias vezes, fiel torcida do Timão, toda negociação não envolve só uma vontade. A vontade do atleta é prioridade numa negociação. Se o Murilo bater o pé e falar eu não quero ir para a Europa agora, o Corinthians não vende. Ele não é obrigado, ele tem contrato com o clube. Então, o Corinthians está vendendo sim o seu zagueiro de 20 anos e vamos perder ele em julho sim, porque é muito dinheiro. A vontade do Murilo, tá, pessoal? É ir para a Europa sim, que é o sonho de todo atleta. O Corinthians também vai ter que ir no mercado da bola, porque não podemos continuar com o Caetano, porque o zagueiro é novo também, mas ainda não nos passou aquela segurança do Murilo. Então o Corinthians tem que ir no futebol do Sul da América, trazer um zagueiro que está atuando, um zagueiro que está sendo produtivo para dar sequência. Esse é um dos graves erros do Corinthians. A gente acaba de formar uma equipe, a gente acaba de achar uma zaga, já estamos aí há 2, 3 jogos sem ser vazado, sem tomar gols, encaixamos, aí o Corinthians vai lá e desfaz. Então quando a gente começa a formalizar um time, a engrenar, a ter consistência, o Corinthians vai lá e vende. Em outras palavras, temos que ir no mercado da bola para trazer um zagueiro à altura do Murilo para dar sequência. Dá para o Corinthians usar a inteligência nessa negociação? Dá. Olha, eu aceito vender o Murilo, beleza, 90 milhões, a gente aceita, o atleta aceita, só que eu só libero o jogador depois que terminar as Copas. Pronto. Ele tem contrato com o Corinthians pode fazer isso. O clube não vai querer perder o jogador, que é uma revelação, que tem uma gigante perspectiva de venda, porque o Corinthians não quer liberar em julho. O Corinthians fala, eu só libero na hora que acabar a Copa do Brasil e a Libertadores, se assim nós classificarmos, e eu tenho certeza que vamos. Na hora que acabar a Copa do Brasil e a Libertadores, eu libero o atleta. Até porque o Murilo está sendo peça fundamental na titularidade do Corinthians. É fundamental a presença do jogador que não está deixando o Timão sem ser vazado, sem tomar gols. Mas eu quero que vocês comentem aí, fiel. Aqui respondemos todos os comentários e sua opinião é de grande valor para nós. Vocês venderiam o Murilo? Sim ou não? Comentem aí, pessoal. Agora, para trazer informação, pessoal, informação muito importante de Cuéllar. O Corinthians... Pessoal, estou transferindo bem? Vocês estão entendendo detalhado? Por isso que é importante vocês deixarem o seu like e nos ajudar escrevendo no canal também. Aqui a gente traz a notícia detalhada para você, fiel torcedor.
Olha, com o Edjar, pessoal, o Edjar, Corinthians já acertou, eu trouxe isso no vídeo passado, o Corinthians já acertou tudo com o atleta. Salário, tempo de contrato. Corintianeiro, você tem as informações de qual o tempo de contrato e qual o salário? Não, nem eu, nem ninguém tem. Mas o Corinthians, as informações que temos, até de jornalistas de grande conceito no cenário esportivo brasileiro, é que o Corinthians já acertou com o volante, salário e tempo de contrato. Beleza, isso eu trouxe no vídeo de ontem, tá bom. Corintianeiro, qual que seria o próximo passo? Corinthians negociar com o Al Hilal. E as informações são, o Al Hilal aceitou vender o atleta, até porque ele tem 1 ano de contrato com o clube. O Al Hilal aceitou vender o Edjar para o Corinthians. Porém, não são os mesmos números que o Corinthians ofereceu na primeira proposta. O Al Hilal aceita vender o atleta por 25 milhões de reais. O Corinthians vai comprar o atleta? Provavelmente sim. Está praticamente tudo certo para o Edjar se tornar o segundo reforço do Corinthians. Corintianeiro, mas como assim? Os 25 milhões que o Al Hilal pediu, fiel torcida, é muito próximo do que o Corinthians ofereceu. Coisa de 5, 6 milhões a mais. É muito próximo da oferta do Corinthians. Então o Corinthians vai fazer um reajuste ou vai tentar envolver algum atleta para trazer o volante. Conhecendo o Al Hilal como é, o Corinthians deve fazer um reajuste na proposta para trazer o jogador. Então se o clube aceitou, o jogador aceitou, e a pedida é de 5, 6 milhões a mais que o clube aceitou, o Corinthians não vai perder esse volante por causa de 5, 6 milhões a mais. Vocês podem ter certeza disso. E eu acho que o Corinthians faz muito bem. Apesar do volante ter 30 anos, o cara é um monstro. O cara é um monstro, forte, jogador que domina o meio, jogador que chega firme, jogador que tem como característica também a construção de jogadas, tá, pessoal? O Edjar arma jogo. Ele não é aquele volante que faz gols, né? Igual o Paulinho foi, que cara que chega por trás. Mas ele é um monstro na marcação. Um monstro na marcação. O Edjar joga muita bola e será uma ótima contratação para nós. Pessoal, eu fico até perdido. Inclusive, eu gostaria da ajuda de vocês. Como vocês escalariam esse meio-campo do Corinthians? Porque a gente já tem um Maicon que está voltando a jogar bem. A gente tem o Fausto Vera, que apesar de não ser a sua maior característica, aquela forte marcação, mas é um volante muito habilidoso, que sabe sair jogando. Fausto Vera não erra passe. Então a gente tem Maicon, Fausto Vera, Renato Augusto, Matias Rojas. Todas posição de meio campo e agora com o Edjar praticamente fechado. Então como que vocês escalariam esse Corinthians? Como é, né, pessoal? Antes o que nos faltava, agora está, né, teoricamente, ainda não fechou, né, pessoal? Vamos aguardar fechar. Mas agora está sobrando. Porque o Matias Rojas e Renato Augusto dá para jogar junto e deve jogar junto. Tá? O Corinthians terá um meio-campo muito produtivo. E um meio-campo com um arremate fora da área excepcional. Que a característica do Renato Augusto é aquela chapada de fora da área. E a principal característica do Matias Rojas é o arremate de fora da área. Então o Corinthians vai passar a ser muito forte do meio campo para frente. O setor de ataque do Corinthians tá de dar medo, pessoal. Tá de dar medo, porque esse Matias Rojas joga um bolão. Mas e aí, como vocês escalariam essa equipe? Quem que vocês tirariam? Fausto Vera? Maicon? Vocês iniciariam? Vocês colocariam o Edjar como titular? Comentem aí, pessoal. Eu quero saber a sua opinião, que aqui é de suma importância para o canal. Pessoal, então as notícias do Corinthians de hoje foram essas. Não deixem de se inscrever e deixar o seu like no canal do Corintianeiro. Muito obrigado pela sua presença e vai Corinthians!